Antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal. Já estamos quase alcançando os 1000 inscritos. Comenta aí o que você está achando do vídeo. Tudo começa em uma floresta. Um homem caminhava mata adentro seguindo em frente até que encontra uma vila remota e, ao fundo, uma montanha com formato de urso. O homem comemorava. Aquela, de fato, era o lendário Pico do Eco, que só se revelava durante o dia. Diziam que lá crescia uma erva da boa, testada e aprovada até pelo Snoop Dogg, uma erva capaz de curar qualquer doença. O homem parte apressadamente, enquanto pensava em sua amada esposa. Ele estava quase lá e conseguiria o remédio para curá-la de sua enfermidade. De repente, surge uma jovem camponesa em seu caminho. Ela ordena que ele pare ali mesmo. Ele pergunta quem diabos ela era na fila do pão. Cadê seus estudos? Por acaso estava cobrando imposto ou algo do tipo? Sério? Qual era o motivo? A jovem donzela explica que elas eram de uma tribo que servia ao deus daquele lugar. Caralho, cuzão! E pergunta se por acaso ele era um homem. O que no caso não parecia, né? Se fosse, era bem feio. Cara feia do caralho, parece um dinossauro. O rapaz pergunta qual era o problema. Pelo amor de Deus, cara. Ela explica que aquela montanha era proibida para homens. Apenas mulheres tinham permissão para estar ali. Que merda, hein? Sabia não? Isso até lembra os tempos modernos de hoje em dia. Como assim? Não entendi. O rapaz se espanta com tal notícia e acha aquilo tudo ridículo. Mas a jovem explica que, certa vez, um homem veio e derrubou a árvore sagrada da montanha. Para acalmar a fúria do deus daquele lugar, foi decretada uma regra: nenhum homem deveria pisar ali novamente. Por se tratar de uma tradição de gerações, ela pede que ele faça meia volta e volver e retorne ao buraco de onde veio. Complicou. Diz que não poderia, pois fez uma promessa à sua amada esposa. Ele traria de volta a erva da boa para curá-la de sua doença. O rapaz implora para que o deixem passar. Ele aceitaria fazer qualquer coisa em troca, menos rebolar lentinho pros crias. Tem uma moedinha ainda. Claro, melhor do que nada. Outra jovem faz graça, dando a entender que iria propor algo quente. Sapecagem, obviamente, mas a outra logo a repreende, mandando-a parar com essas brincadeiras gostosas. Eu não ouvi o que eu ouvi? Aquela era uma vila de mulheres puras e honradas. Então ela se lembra de que existia outra forma de lidar com tal regra. Ela manda o rapaz segui-la. Já dentro da casa, ela mostra uma banheira. Ele perguntou meio confuso se era aquilo ali e se por acaso ela queria abusar do seu corpinho escultural e bonito. Explica que de fato era o que ele estava vendo à sua frente, mas não se tratava de uma banheira qualquer. Então mostra um saco de um boi monobola. Dentro do saco havia uma erva sagrada do Pico do Eco, semelhante à usada em rituais de macumba. Se ele banhasse na água com essa erva, ganharia a carta de mais 10 centímetros de bingolim. No caso, aquilo o transformaria naquilo que foi em sua vida passada. Ele pergunta o que aquilo significava. Ela explica que, se na vida passada ele tivesse sido uma mulher... Peraí! Pega essa peça aí, viu? Então a regra sobre entrar na vila não se aplicaria a ele. Basicamente, um passe livre entrar na festa do pijama das amigas, ou a mentira que as filhas contam para os pais, que o amigo é baitola. Ela diz que ele pode ficar tranquilo, já que a erva que reverte a transformação também cresce por aquelas bandas. O rapaz suspirou aliviado. Por um instante, pensou que teria que cortar alguma coisa fora. Com determinação, ele aceita se submeter àquilo e diz que está pronto. A garota, sem hesitar, o empurra dentro da banheira, igual a quem joga o lixo fora. Se ele tivesse sido uma mulher na vida passada, tudo daria certo. Suas chances eram de 50%. Agora era a hora da verdade. Um cachorro aparece todo molhado. Para surpresa de todos e da jovem, é revelado que ele havia sido um cachorro em sua vida passada. Até que é fofinho, comenta ela, acariciando-o. O homem, agora transformado em cão, começa a latir indignado. Ela então se dá conta de que havia esquecido o mais importante. A jovem abre as perninhas do cão para checar se ele tinha uma espiga de milho ou era bacalhau, no caso, o gênero do animal. Fazendo um sinal de positivo, ela diz que estava tudo certo. Ele era uma fêmea. A transformação tinha sido um sucesso, apesar de ele não ser mais humano, e assim, o marido adentrou o Pico do Eco como uma cadela, conseguindo a erva para curar sua esposa. Ao retornar à vila, a jovem o parabeniza por ter conseguido o que procurava.
O rapaz manda que ela o transforme logo em humano outra vez, mas ela responde perguntando por que ele não pegou a erva de reversão enquanto estava lá em cima, nas montanhas. Ela tinha deixado claro que ele a encontraria, além da erva medicinal. Isso era ruim, muito ruim. Ele havia esquecido essa parte importante. Você é burro, cara, que loucura. E para fechar com chave de ouro, de repente a vila começa a ser coberta por uma névoa branca e, em seguida, desaparece completamente. No final das contas, o lendário Pico do Eco só era visível durante o dia e, ao anoitecer, desaparecia como se nunca tivesse existido. Como consequência, o homem nunca mais voltou à sua forma original. Uma senhora perguntou ao Sanguion se ele tinha entendido a lição. Ela diz que ele nunca poderia perder a sua essência. Ele deveria viver como nasceu para ser. Essa senhora era, na verdade, a avó do protagonista. E aquela era a história que ela estava contando para ele. O protagonista, confuso, pergunta por que ela estava contando uma história tão bizarra. Ela retruca, perguntando se ele estava pensando em fazer cirurgia plástica para virar um daqueles ídolos de K-pop, comedores de arroz e flango frito. Ele suspira e responde que preferia não ouvir mais disso, se ela não quisesse apoiá-lo. Deixa claro que não era nenhum artistinha de quinta categoria. Com um sorriso confiante, ele diz: o nome certo era Idol. E pergunta se ela havia entendido. Desde criança, seu único sonho era se tornar um idol queima-rosca no forno da padaria. Quase todo mundo zombava dele quando falava sobre o assunto. Enquanto ele saía de casa, a avó pergunta se ele estava indo outra vez fazer audição para idols no SBT. O protagonista reflete sobre sua aparência. Ele sabe que não é nada agradável. Sua funilaria precisaria de alguns ajustes com um martelinho de ouro. Refletindo sobre o passado, ele se lembrava claramente do dia em que assistia a um programa de idols na Record com o irmão mais velho. A pessoa que havia prendido sua atenção nem era a mais bonita do grupo na época, mas ainda assim dominava o palco com uma confiança absurda. Era como se tudo pertencesse a ela. Ele também se lembrava do irmão mandando-o vazar da frente da TV ou levaria um pescotapa para ficar esperto. Quando o questionou se ele, o protagonista, também conseguiria se tornar um idol no futuro, pois lembrou que o irmão havia dito que ele tinha talento, logo depois daquele peça de teatro no jardim de infância. Mas o irmão mais velho respondeu que, nem em 1000 anos com aquela lataria dele coitado, não conseguiria nada. Talvez só na próxima vida. De volta ao presente, o protagonista concordava que não era nenhum galã de Hollywood. Mas toda vez que mencionava a ideia de fazer uma cirurgia plástica, todos zombavam dele. Ninguém o levava a sério. Mas isso não importava. Aparência não era tudo. Além do mais, a idol que o inspirou não se destacou por isso. Provavelmente ela rebolava lentinho pros crias, concluiu ele. Se ele se esforçasse ao máximo, uma hora alguém iria notá-lo e denunciá-lo ao Ibama. A cena muda para um edifício, onde ele se apresentava e agradecia pela oportunidade. Era mais uma das inúmeras seleções para idols das quais ele já havia participado. Essa era apenas mais uma. Os dois recrutadores conversavam entre si. Um deles comentou que o protagonista era bom, mas já estava velho demais para começar do zero. O outro, porém, sugeriu deixá-lo passar para a primeira fase. Depois viria o melhor. Os detalhes da audição final seriam enviados por mensagem. Os recrutadores agradeceram por ele ter vindo, e o protagonista agradeceu antes de sair do prédio. Pelo menos ele havia passado na primeira fase. Já fazia um tempo que nem mesmo isso ele conseguia. Ele olhou o celular após receber uma mensagem da agência de recrutamento pedindo que enviasse seus documentos, histórico de saúde e também o escolar. Alguns dias depois, ele recebeu uma ligação. A agência deu a notícia de que ele não havia passado para a segunda fase. O protagonista agradeceu e encerrou a chamada. Ele já previa tal resultado, pois havia esquecido de usar aquele passo de baile funk que aprendeu no YouTube. Era bom demais para ser verdade. Depois que lessem aquele histórico escolar, era óbvio que não o aceitariam. Tudo por causa daquele incidente no passado. Após uma briga com um colega que ele havia moído igual bandido quando é pego pela polícia, o moleque que em seguida o ameaçou de acabar com a sua carreira e reputação.
Se não fosse por aquilo, talvez ele tivesse conseguido estrear como idol. O protagonista então decidiu que era hora de passar na casa da avó. Já que a comida em casa havia acabado, seria uma boa ideia. Chegando lá, ele viu uma garota e se perguntou se por acaso ela era uma cliente ou algo assim. Se não fosse ele, já iria comer. A comida, é claro. A garota notou rapidamente a presença do macho alfa e o chamou pelo nome de Sigma Boy. "É você mesmo", disse a garota animada, pronto para dar tudo o que ele queria. No caso, era uma bela refeição. Toda alegre, explicou que o conhecia por ele ser o neto da vidente. No caso, a avó dele. Ela se surpreendeu ao ver o tamanho. Ele havia crescido bastante. O protagonista perguntou se eles se conheciam, se não agora era a hora perfeita. A jovem explicou que costumava ser uma cliente fiel, mas parou de frequentar o local quando começou a trabalhar. Ainda assim, continuava conversando bastante com a avó dele, que, aliás, vivia falando muito sobre o neto. Ele assentiu e perguntou se a avó não estava ali por acaso. "Ela deu uma saída", explicou a garota. Já que era o caso, pensou ele, era perfeito. Poderiam conversar um pouco. A garota então perguntou se ele tinha algum tempo livre naquele momento. Entregando-lhe um cartão, o protagonista pegou e viu que nele estava escrito Parang Entretenimento. Surpreso, perguntou se ela estava falando sério. Aquela companhia era uma das gigantes no ramo de agenciamento de idols e celebridades. A garota, com um sorriso, perguntou se era verdade que ele andava fazendo audições uma atrás da outra. E se por acaso havia conseguido algo até agora. Umas agências pequenas e nada mais. Até chegou a treinar por um tempo, mas bem na hora da sua estreia, a coisa toda desmoronou. Basicamente, te chutaram. A jovem complementou. Ela disse que sabia sobre o seu passado. Aquele escândalo de bullying. Ouviu que ele tinha largado a escola e tal, e perguntou se o protagonista realmente achava que conseguiria alguma coisa com esse histórico. Onde ele estava com a cabeça? Nosso protagonista tentou entender de onde ela havia tirado essas informações. Até porque era impossível a sua avó ter contado isso para ela. Será que ela o havia investigado? Para a empresa, aquilo era um risco gigantesco. Era impossível esconder tal histórico do público, já que idols precisavam ter uma reputação limpa e livre de escândalos. Ele perguntou o que ela queria dele. A garota devolveu a pergunta, querendo saber se ele iria negar tudo o que ela tinha dito até agora. Bem, ele não devia satisfação alguma para ela. A garota mandou ele relaxar. Não se importava com nada disso, de qualquer modo. Ela não queria saber do passado dele. Só estava ali para contratá-lo como treinador, desde que ele passasse no teste. Era apenas um pequeno teste. Ele aceitaria participar? E foi assim que o protagonista acabou na situação atual. Estava em frente a um hotel, enquanto a jovem fazia o check-in para 2 adultos com a recepcionista. O protagonista se perguntava, se aquilo não era uma audição, então por que num hotel? Do seu ponto de vista, parecia bastante suspeito. Será que devia dar o fora ou seguir adiante? Ela tentou brincar com ele. Por acaso estava nervoso ou algo do tipo? Não é isso, respondeu ele, suando frio. De qualquer forma, tudo o que ele precisava fazer era usar aquilo. Era só uma bomba de banho. Bastava jogar na banheira e tomar um banho. Além disso, deveria mergulhar o corpo inteiro na água, da cabeça aos pés e pronto. Ele questiona se era só aquilo. Por acaso não teria que dançar ou cantar? Exato! Moleza, não é mesmo? Afirmou a jovem. Era para ele ficar tranquilo. Não era nada perigoso, nem nada assim. Nosso protagonista tenta argumentar. Aquilo tudo tinha uma cara de cilada ou algo do tipo. Ele gostaria que ela explicasse o propósito daquilo. Ela responde que se ele quisesse, poderia sair dali. A porta estava aberta. Ainda por cima, disse achar que ele estivesse mais desesperado para conseguir entrar em uma agência. O protagonista a encara friamente e pega a esfera de banho da mão dela. "Então eu só preciso colocar na banheira e entrar?" perguntou ele. "Sim", respondeu a jovem. "O corpo inteiro, da cabeça aos pés. Não pode esquecer disso ou não vai funcionar." Preparando a banheira, ele reflete. Quem era ele para recusar aquela chance? Se fosse um golpe, que assim fosse, já estava acostumado a quebrar a cara. Oportunidade era oportunidade e nada mais. Ele toparia qualquer coisa para realizar o seu sonho. O celular toca. A garota atende e diz que o protagonista havia acabado de entrar na banheira, exatamente como combinado.
De repente, o protagonista acorda. Depois de ter entrado na banheira, será que estava tão exausto a ponto de dormir? De qualquer forma, foi só um banho, mas algo parecia estranho. Será que era efeito da bomba de banho? Seus ombros estavam um pouco pesados. Ele se aproxima do espelho enquanto fala que aquele corpo não era dele. A cena então foca na garota, do lado de fora, ainda ao telefone. Ela comenta: se essa história de vida passada for real, o que usamos deve ter funcionado. Eles basicamente haviam ganhado uma trainer novinha. De volta ao banheiro, a garota estranha refletida no espelho choca o nosso protagonista. Quem diabos é essa pessoa na minha frente? Depois de algum tempo, a jovem que esperava na cama se perguntou por que o prota estava demorando tanto no banho. Talvez ele estivesse descabelando o palhaço ou outras coisas peculiares. Claro. Ela decide ir verificar por si mesma até que ele abre a porta. Ele estava bastante nervoso, por sinal. Eu tô brabo, mano. Pois havia se transformado numa e-girl nordestina. Que diabos ela tinha feito com ele? Será que fizeram um transplante de cérebro? Ou quem sabe fizeram o download da mente dele naquele corpo? A jovem tenta pagar de inocente, se fazendo de desentendida. Sabia não? Ele fala que seguiu exatamente o que ela havia dito para fazer e que ela havia dito que não iria acontecer nada demais. Então por que diabos ele virou uma mulher? Porque não volta ao normal? Ela mandou acalmar os nervos e ela iria explicar tudo. Que isso, rapaz? Calma. Sinceramente, nem ela esperava que aquilo realmente funcionasse, mas para sua surpresa, realmente havia acontecido? Irei explicar tudo, falou com seriedade. Enfim. Aquela bomba de banho que ela deu a ele despertava a vida passada da pessoa, assim como vimos no início da obra. Ele pergunta se ela estava brincando com a cara dele. Falando sério? Ele ia dar uma chave de rabo nela ou iria rolar um MMA feminino dos bons. Ai, que delícia! A jovem deixa claro que nem ela sabia disso tudo. Só seguiu à risca o que mandaram fazer, pois ela mesma nunca tinha visto aquilo antes. Ele, por acaso, já tinha visto alguém falar sobre essa lenda da vida passada ou algo do tipo? Ao tentar dizer que aquilo não passava de uma piada, ele logo se lembrou de que sua vovozinha havia contado algo parecido antes. Um flashback do quando pequeno, sua avó discutia com ele sobre seu sonho de virar um idol. Basicamente, a velha disse que ele só conseguiria ser um idol se tivesse um rosto bonito, capaz de enfeitiçar qualquer pessoa, pois, em sua vida passada, ele era uma mulher linda, Tu é gay, cara? dando a entender que ela sabia de alguma coisa. Ele fica furioso e fala que a velha já estava ficando gagá, Você entendeu? que já estava na hora de abandoná-la num asilo. O irmão mais velho desce um murro em sua costela, Que desgraça! pois ele foi muito rude com a avó. Não era para falar assim da mocoronga. Desculpe! E, para encher o saco do prota, o irmão ainda diz para a avó que ele estava com esse papo de virar idol do BTS só para matar aula e ficar em casa jogando videogame, coçando e cheirando o dia todo. Pelo amor de Deus, cara. Agora, no presente, ele se lembra de tudo aquilo. Tinha sido esquisito na época, ainda mais depois do ocorrido. Ele pergunta à jovem se ela tinha certeza de que era apenas uma cliente comum da velha. Por acaso estava escondendo algo dele? Suspeito. Sabia do histórico de pesquisa do Google ou algo do tipo? Mas tanto faz. No meio daquela bagunça, ele pede que ela o traga de volta às configurações de fábrica, pois já não brandia mais sua preciosa espada Excalibur. Ele pergunta se iria ficar assim para sempre, pois estava com medo do Shrek visitar sua casa à noite. Ele não poderia suportar tanto amor. Ela manda ele relaxar e agachar, pois tinha um jeito de reverter. A jovem se aproxima bem perto do rosto, agora delicado, dele, e diz que o importante era... Mas ele se afasta tremendo pela honra, Sai daqui, seu cachorro! se perguntando o que carambolas ela ia aprontar agora. Será que a safada era fã de romance Yuri ou algo semelhante? O prota se assusta. Por acaso o teste que ela mencionou era esse? Virar uma e-girl nordestina de Chique, Bahia? A mulher fala que ele só precisaria assinar o contrato com a agência deles. Só trabalho escravo. Nada demais. Era sério isso? Se perguntou o nosso bravo guerreiro. Alguns minutos depois, lá estava a mulher explicando como funcionava aquilo. Basicamente, a bomba azul tinha o efeito que já vimos, e a vermelha o traria de volta à sua forma original. Ela solta um arigatou gozaimasu.
e diz para ele pensar com calma e depois procurar a agência deles. Eles iriam explicar todos os detalhes quando ele conhecesse o presidente da empresa mais tarde. De qualquer forma, ela gostou bastante dele e espera ver nosso guri em breve. Até um outro dia. Ele pensava internamente, desgraçada. Me transformou numa mulher, não foi nem em um homem completo, se é que vocês me entendem. E ainda por cima nós mal nos conhecíamos. Mas tanto faz. Primeiro ele precisava encher a banheira de novo. Mas, de repente, o telefone de serviço do hotel toca. Ao atender, a recepção explicou que ele deveria refazer a reserva, pois sua estadia havia acabado. Basicamente, ele foi expulso. Do lado de fora, o prota se perguntava onde iria achar outra banheira, já que não tinha uma em sua casa e nem na da avó. Eu, quando li essa parte do roteiro, não acreditei. Esse prota é burro demais, não tem como. Não era só ele voltar e pegar outro quarto no hotel? De qualquer forma, lá vai ele decidir ir perguntar à avó se ela sabia sobre isso tudo. Ao chegar à clínica da avó, lá estava ele parado, se lamentando, pois ela não estava lá. Ele se questionava por que ela não atendia às suas ligações. Será que tinha ido tomar uma cachaça? Ou algo pior aconteceu? A vizinha que caminhava na rua explicou que a velha tinha viajado. Ele se vira ao perceber que se tratava da fofoqueira número 1 do bairro, algo bem comum no Brasil. Em cada esquina você provavelmente encontra uma dessas. A vizinha se espanta com tamanha beleza do prota e comenta que ele parecia uma atriz. Assim. Ele pergunta se ela sabe quando a velha volta, enquanto a fofoqueira internamente admirava suas duas pernas e a falta da terceira. Nossa. Ela explica que ouviu dizer que a velha viajou para um sítio sem sinal de celular. Não adiantava nada ele ligar. Ele fica sem palavras com a infeliz notícia. A velha meteu o pé. A cena muda para outro local. Nosso bravo guerreiro, Elu Delu, olhava as mensagens enquanto se perguntava o que iria fazer agora que estava sem saída. Ele não conhecia ninguém que tivesse uma banheira para ele descabelar o palhaço. Digo, usar a bomba de banho reversora. Tinha que caber ele da cabeça aos pés e ele só tinha uma bomba dessas. Tudo estava virando um caos. Nem mesmo conseguia se olhar no espelho. Estava com medo de virar uma mulher por completo e ter que rebolar para os crias novamente. O mais assustador era que aquele não era o seu corpo, e ele não tinha como provar que era o Sangyeon, sua versão machista. Digo, masculina, perdão. Talvez tudo aquilo fosse um sonho. Enquanto tentava dormir, a realidade batia à porta. Na de baixo, principalmente. Ele já não aguentava mais segurar o xixi. Com certeza iria acabar se mijando na cama se continuasse daquele jeito. No final, ele tentou fugir da dura realidade, mas falhou. Acabou se mijando na cama, com medo de ver a própria periquita criada em cativeiro. Ele precisava achar aquela mulher o quanto antes. A cena muda. No centro da cidade, vemos um grande edifício. Na entrada, a jovem de antes estava à frente do prota. Ela perguntou se ele realmente tinha vindo ali. Em pensamento, ela se sentia culpada por toda aquela situação. Ela diz para ele subir. Não precisava se preocupar em entrar ali, pois a filha do presidente da empresa estava por ali. E aquele era o momento perfeito. Nosso guerreiro estava parecendo uma mendigata. Calça amarrada com elástico para não cair e havaianas com prego. Ambos entram no lugar enquanto ele refletia internamente que não estava acreditando que havia conseguido entrar numa agência gigante como aquela, principalmente vestido daquele jeito. A mulher chama por ele, mandando seguir adiante. Ela entrega algumas roupas novas. Com certeza devia ter sido desconfortável para ele vestir aquilo até agora, afirmou ela. Ele agradece e começa a se trocar, enquanto a mulher abre o provador para dar uma conferidinha de leves. Além disso, ela deixa claro que eles não davam aquelas roupas para qualquer um. Ele olha para a roupa com uma sensação estranha, como se já fizesse parte da empresa há muito tempo. O prota pergunta se aquele lugar não era como nos filmes, em que a pessoa entra e esbarra em uma celebridade o tempo inteiro. A mulher fala que não. Eles eram ocupados demais para ficarem zanzando por aí. Não eram uns desocupados ou recebedores de Bolsa Família. Mas havia um que o prota com certeza iria encontrar agora. Nosso guerreiro se perguntava quem era a tal pessoa. Eles entram em uma sala, primeiramente dando um com licença, já que ambos tinham educação. O homem fala que sim, poderiam adentrar ao recinto. Ele logo pergunta se aquele era o traveco, no caso, o nosso prota, o rapaz do qual falavam. O prota
Prota logo o reconhece e pergunta se aquele, por acaso, não era o Baek Jun, o Rodrigo Faro coreano. A gerente confirma. Sim, era o Faro mesmo. O Prota, com atraso mental, só agora deixou a ficha cair. Oi! Era realmente a lenda bem ali na sua frente? O primeiro da geração dos idols Dança Gatinho? Dança, gatinho. Ele não tinha acabado de fundar a própria gravadora? Perguntou ele, excitado e tremeluzente. Antes que a gerente respondesse, o Faro confirma, dizendo que aquela era sua produtora, a Pound Entretenimento. Resumindo, era uma gravadora fundada no ano passado pelo ex-idol da Paranga Entretenimento, basicamente uma subempresa, e atualmente sem nenhum artista contratado. Ou seja, eles eram uma empresa novinha em folha, com um peixe grande bancando os gastos. Não eram da mesma empresa, mas faziam parte da mesma família corporativa, além de ficarem no mesmo prédio. Agora caiu a ficha para o Protinha. Ele havia se enganado por causa daquele cartão idiota. Ele pede desculpas, pois não tinha reparado nos detalhes. Por fim, o Faro falou que iria explicar tudo sobre o programa de treinamento deles. O Prota pergunta se eles iriam contratá-lo assim, do nada, sem nem ao menos fazer uma audição ou coisa do tipo. Ele, por acaso, foi parar num corpo de e-girl por puro acidente? O Faro pergunta se ele não tinha vindo ali para assinar o contrato. A gerente explica que, tecnicamente, o Prota veio atrás dela querendo ajuda para voltar ao seu antigo corpinho. O presidente fala que tudo bem, ele não precisa fazer nenhum teste do sofá. Mas foi a história, homem. Ele sabe do talento do Prota, e então diz que ele tem muita sorte por estar ali. O Prota não entendeu. Ele explica que a diretora foi quem conseguiu a substância de mudar de corpo da vida passada e que ela não funcionava em qualquer pessoa, só em baitolas, no caso, pessoas com compatibilidade. Ele reflete internamente sobre a bomba de banho e conclui que a história que a velha tinha contado era real de fato, igualzinho àquela lenda da montanha do Pico do Eco. O presidente deixa claro que, no início, duvidava muito dessa ideia maluca que a gerente havia proposto. Mas apesar disso, ele precisava dos melhores talentos para formar um grupo de K-pop de garotas e-girls que não tinham tamanho. Nosso Prota, suando frio, fala que entendeu, mas que apesar disso, ele ainda era um homem. Tô bem macho. Na cabeça dele, pelo menos. Seu corpo havia mudado, mas virar uma e-girl e vestir roupas curtas? Ele não queria essas brincadeiras gostosas pro lado dele. E ainda fazer parte de um grupo de garotas? Sei não. Não ia dar bom. O presidente fala pra ele não se preocupar. Até porque ele não tinha se visto no espelho. Uma beldade como ele não estava nada mal. Aquele rosto, nem gastando rios de dinheiro eles conseguiriam fabricar alguém tão bonito e saboroso quanto ele. Bem, a questão não era se eu era ou não bonito, exclamou o Prota temendo pela sua vida. Internamente ele sabia. No universo dos idols, o jogo era completamente diferente para homens e mulheres. Ele pergunta, se não aceitar, então não teria mais chance alguma de conseguir virar um idol? Bem, ele podia provar que sabia dançar e cantar agora mesmo, se fosse o caso. O presidente pergunta se ele sabia qual era a qualidade número 1 que um idol precisa ter. Talento? Personalidade? Respondeu o Prota. Claro que isso conta, retrucou o presidente. Mas o mais importante de tudo é a sorte. O guerreiro parecia desconectado da realidade. Até porque, em toda a sua carreira vital, essa foi a primeira vez que ouviu essa resposta. O Faro, que não é bobo nem nada, mandou logo a real. Já que o assunto era sorte, eles iriam falar sobre a do nosso Prota. Ele comenta sobre o Prota ter gravado dezenas de milhares de vídeos de teste para audições. Eram fantásticos, de fato. E qualquer agência de fundo de quintal teria contratado ele depois que fizesse uma cirurgia plástica. Mas aí eles sempre olhavam para o histórico escolar do Prota e descobriam sobre os bullying que ele cometeu ou sofreu. A história não deixava claro se ele era o agressor ou a vítima. Agora o Prota estava começando a entender onde o presidente queria chegar. O faro daquele homem era realmente impressionante. Ele continua a esculachar o Prota enquanto diz que algumas pessoas nasceram para brilhar. E o nosso menino não era uma dessas pessoas. A verdade nua e crua era que a empresa dele com certeza já teria contratado o Prota
com todas as habilidades e talento que ele tinha. Mesmo depois de tantas portas fechadas na cara, o prota já deveria ter percebido isso. Não existia futuro como idol para Sang Hyun Kim, no caso, sua versão masculina. Mas agora era sua segunda chance. Um corpo novo, sem passado sujo, com talento de sobra e um rosto que parecia ter sido esculpido pelos deuses. Essa, com certeza, era uma sorte divina. Era para ele pensar bem agora. Será que realmente queria voltar a ser um Zé Ninguém? Ou estava disposto a começar do zero nesse novo corpo delicioso, escultural e bonito? Enfim. Lá vamos nós recordar o passado, na infância do protagonista. Enquanto ele perguntava ao irmão mais velho se eles poderiam pagar aulas de música e uma academia de canto e dança para ele, sem a avó saber, o irmão, cansado do trabalho, fala que eles não poderiam. Eles sabem que não tem dinheiro para tal coisa. Nosso protagonista diz que ouviu dizer que era essencial para passar em audições e que o certo era começar de novo para ter mais chances no futuro. O irmão manda ele parar de graça e se dedicar aos estudos. Ele tem até vergonha de dizer em público que o protagonista é seu irmão. Com certeza passaria vergonha. O protagonista não deixa barato e diz que ele também não deveria ter vergonha de morar naquele buraco onde eles nem têm condições de pagar sequer umas aulas para ele. Tudo isso graças à avó, que passa o dia enganando os trouxas com essas histórias de fantasmas, etc. O irmão, furioso, dá uns tapas nele para ficar esperto e diz que não era para falar da avó daquele jeito. Após levar uns tapas do irmão, ele pergunta quanto eram essas aulas afinal e manda o protagonista falar logo antes que ele mudasse de ideia. Era sério que ele iria ajudar? O protagonista sabia que podia contar com ele. E então agradece ao irmão. O tempo avança um pouco. Agora no colegial, o protagonista chama pela colega e pergunta se ela queria ajuda com a coreografia do clube de dança. Ele poderia ajudar se ela aceitasse. A amiga aceita e pergunta se ele não estava ocupado com as coisas da academia e tal. Ele diz que não, pois estava de férias e não tinha onde ensaiar. Então seria perfeito, já que também serviria de treino. Ela fala para ele não pegar pesado com eles, já que não estavam pretendendo virar idols nem nada. Era apenas hobby. Eles eram pessoas comuns. Um colega ao lado pergunta por que diabos o protagonista sempre queria aparecer. Por que ele precisava mostrar para todos que estava treinando para ser idol? Ele por acaso se achava especial ou algo do tipo? Ainda mais querendo virar idol com aquele rosto feio. O protagonista responde friamente. O que o colega tinha de tão especial para agir daquele jeito? O amigo hesita por um momento, até que fala que, ao contrário do protagonista, ele não fica perdendo tempo com uma causa perdida como aquela, pois poderia fazer o que quisesse naquele momento. O protagonista diz que era ótimo, já que o colega tinha nascido em berço de ouro. Depois de todo aquele bate-boca, a cena muda para fora da escola. O protagonista estava em uma sala de audição. Alguém perguntou se ele estava no grupo de dança da sua escola. Ele diz que não, que era apenas membro e só passava lá para ajudar às vezes. A entrevistadora diz que ele tinha talento. Já que era o caso, ela pergunta se ele já tinha pensado em trabalhar com aquilo, só que de outra forma. Se ele amava tanto dançar, poderia, por exemplo, ser dançarino de apoio. Então, por que ser um idol? Nosso menino responde que acreditava que esse era o caminho certo a seguir. Ela perguntou se havia algum treinador promissor naquele grupo escolar dele. Não, respondeu ele, pois eles só praticam como hobby mesmo. Era uma pena. Já que era assim, eles iriam começar e ver o que o protagonista tinha a oferecer. Ele saiu da sala depois de terminar. Internamente, suspirava de frustração, porque eles queriam acabar com o sonho dele antes mesmo de começar. O prota para por um momento e ouve os avaliadores conversando sobre ele. Eles comentavam que o protagonista provavelmente foi o melhor que viram hoje até agora. Outro concorda, mas diz que não importava. Colocar alguém como ele no palco com certeza faria o público cair matando, pois tinha perna curta e aquela cara de fuinha. Aquilo ali não era uma gincana de escola. Eles estavam procurando alguém que vendesse e desse retorno financeiro. Além do mais, existiam garotos bonitos e talentosos por aí. Então, por que logo ele? O protagonista, ao ouvir aquilo, reflete sobre como nunca se abalava com a opinião dos outros. Ele tinha certeza de que aquele era o caminho, mas ultimamente a ansiedade começou a bater nele. A idade estava chegando e a pilha de não
só aumentava. Até onde ele poderia ir com tudo isso? Agora, de volta à escola, um colega se aproxima dele enquanto ele olhava o celular. O colega pergunta se ele tinha faltado a mais uma aula para ir a outra audição. O protagonista responde que não era da conta dele. O colega, que adorava encher o saco, solta um riso como se estivesse prestes a fazer algo. Ele pega o celular do protagonista e tenta provocá-lo. Sarcasticamente, pergunta o que tinha acontecido com o astro em ascensão da escola, onde tinha ido parar toda aquela confiança. Diz que iriam descobrir agora. O protagonista faz uma expressão de raiva. O colega zomba, dizendo que aquela era a cara dele de rejeição. O protagonista manda ele parar e devolver o celular. O prota começa a gritar com raiva para que devolva logo. Todos na sala olham, com a briga prestes a começar. O garoto pega no cabelo do protagonista e manda ele parar com toda aquela gritaria, perguntando se ele tinha ficado nervoso. Ele continua provocando, perguntando se tudo aquilo era porque o protagonista não tinha passado na audição. Continua dizendo que era por isso que o prota não iria a lugar nenhum, que estava tão iludido que não conseguia enxergar a realidade e que já estava grande demais para isso. Pergunta se ele não sentia pena dos pais. Provoca ainda mais, dizendo que, se ele não acordasse para a vida e tomasse juízo, talvez fosse melhor desaparecer da face da terra. Isso faria um favor enorme para eles. E então, alguém levou um soco no rosto. Agora, na sala dos professores, após a briga entre ele e o aluno encrenqueiro, o prota dizia ao professor que aquilo não fazia sentido. O nariz quebrado não custava tudo isso. Era um absurdo o que estavam fazendo. O professor disse que os pais do colega alegaram danos morais além dos físicos. E, pelo que o professor sabia, eles dois costumavam brincar daquele jeito. Mas o que o prota fez foi extremo, pois ele tinha dado um soco no colega apenas porque ele fez uma piada. O professor pergunta se o protagonista tinha noção do que fez. O professor suspira, perguntando por que ele tinha que bater naquele aluno. Conclui dizendo que não iria ficar assim e que teriam que chamar seus pais. A cena muda para o hospital. A avó do protagonista estava lá. Ela conversa com ele e fala sobre a cirurgia que teriam que pagar para o aluno e que deixariam para pagar depois. Ela pergunta se ele havia entendido, mas diz que ele não poderia deixar isso barato. Ela chama o protagonista e diz para ele não fazer nenhuma besteira, pois a culpa não tinha sido dele. O protagonista olha para ela por um momento. Agora, no colégio, vemos o protagonista conversando com sua amiga, enquanto ela diz que nada daquilo teria acontecido se ele tivesse ficado quieto como sempre. O prota pergunta que diabos ela estava falando, pois ela sabia como aquele desgraçado o tratava. Só porque ele explodiu uma vez, ela acha que ele merece tudo aquilo? A colega responde que não foi isso que quis dizer. Só achou que ele deveria ter sido mais cuidadoso, pois tinha ido longe demais a ponto de agredir o colega. Além disso, porque ele tinha jogado tudo para o alto como se não tivesse nada a perder. O prota ia responder, mas internamente refletia sobre a conversa que teve com a avó no hospital. No fim das contas, quem tinha batido primeiro foi ele. Ele deveria ter aguentado firme, como ela disse, mas perdeu a cabeça por uma provocação idiota. Depois de tudo que sua família tinha feito por ele, depois de todo o tempo e esforço que ele colocou naquilo, ele estragou tudo. Agora ele refletia sobre toda a merda que tinha feito. Ele pede desculpas, pois tudo tinha sido culpa dele. O comitê de violência escolar foi uma farsa total. Surgiram novas acusações e testemunhas que apareceram do nada. De repente, tudo estava contra ele. No dia seguinte, os colegas comentavam sobre o suposto caso de bullying que o prota tinha cometido. Duas colegas conversavam sobre o ocorrido, dizendo que justamente quem tinha feito aquilo era o protagonista que dava aula de dança para elas. Ele tinha sido o agressor, segundo elas. Uma amiga que ouvia a conversa se espantou, pois ela sabia da verdade. Ela sabia que o prota era inocente. No final das contas, quando o prota decidiu sair de lá, a escola inteira o via como um criminoso. E a única agência que tinha dado uma chance para ele o dispensou. Ele realmente tinha achado que aquele era o fim. Uma amiga tinha mandado mensagem para ele dizendo que os alunos estavam espalhando conversas e difamações sobre o protagonista. Enquanto o grupo conversava sobre ele querer se tornar um idol, diziam que, com aquela cara feia dele, com certeza era um iludido.
e que precisavam baixar a bola dele. O protagonista começava a entrar em uma espiral de medo e na aceitação de que seu sonho tinha acabado e que agora ele era uma piada. Agora, de volta ao presente, o protagonista fala que não aceitaria isso. Ele iria fazer de tudo para agarrar essa nova chance. Ele não sabia se conseguiria com aquele novo corpo, mas daria um jeito. De alguma forma, ele faria aquilo dar certo. Enquanto isso, a gerente dizia ao diretor que eles cuidariam do resto. Então, a gerente e o protagonista saíram da sala. Ela perguntou se ele ainda queria voltar ao normal. Iria mostrar a agência antes de eles irem. O protagonista perguntou à gerente por que suas informações pessoais estavam tão expostas. A gerente respondeu que era para facilitar as coisas, pois assim causava menos complicações. O protagonista perguntou o que diabos ela queria dizer. Ela continuou explicando que aquela era a sala de treino dos treinadores. Se eles tivessem entrado ali como homem, ela com certeza não poderia mostrar nada a ele. Agora eles iriam dar apenas uma olhada rápida, concluiu ela. Ela perguntou ao protagonista se ele tinha dito que não poderia voltar ao normal porque não tinha uma banheira. Pensou que ele teria um motivo melhor. Ela debochou da cara do protagonista, perguntando se ele estava curtindo ser uma garota bonita ou algo do tipo. Ele se assustou, se arrepiou inteiro e perguntou do que diabos ela estava falando. A gerente continuou tirando sarro da cara dele, dizendo que o corpo era dele. O que tinha de mais em se divertir um pouco com o próprio corpo? O protagonista disse que ela sabia que aquilo não seria correto. Mesmo assim, ele ainda estava em choque, a ponto de nem conseguir se mover da última vez. Ela respondeu que ele era muito careta e certinho. O protagonista disse que, para ser sincero, ainda era tudo muito estranho. Ele ainda não conseguia se acostumar com aquela voz e nem sequer conseguia se olhar direito no espelho. A gerente mandou que ele se acostumasse. E rápido, pois a partir de agora, ele estava proibido de entrar em qualquer espaço masculino. Só ela e o presidente sabiam do seu segredo. Ele era um homem. Para as quase 20 garotas lá dentro, ele teria que fingir ser uma delas. Ele não poderia, em hipótese alguma, revelar a verdade. A gerente despediu-se dele, pois o presidente estava chamando-a naquele momento. Ele poderia esperar no lobby do primeiro andar. Ele concordou e seguiu para lá rapidamente. Ao entrar no lugar, refletiu intensamente sobre estar tão nervoso. Ele já sabia que tudo aquilo era uma loucura, mas tanto faz. Atuar era uma das suas várias habilidades. Ele observou pelo vidro da porta as garotas que estavam treinando, mas a imagem da gerente zombando dele voltou à sua mente para atormentá-lo. Enquanto ele negava que estivesse espiando como um tarado, estava apenas criando coragem. De repente, algo chamou sua atenção. A cena mudou para a sala do presidente. A gerente perguntou se ele havia chamado. Ele disse que finalmente ela tinha chegado. Havia algo inédito para mostrar a ela. O presidente afirmou que, a menos que estivesse enganado, eles tinham um problema gigantesco agora. Ao olhar a papelada, ela se espantou ao notar a grande catástrofe que se aproximava. Basicamente, alguém da antiga escola do protagonista também estava no grupo das novas idols deles. Ao notar a amiga, o protagonista arregalou os olhos em descrença. Aquela era So-Ae Park, sua ex-colega de classe. Ao perceber que a nova garota sabia o seu nome, perguntou como o protagonista sabia o dela. Eles se conheciam, por acaso? O protagonista, vendo que deu merda, foge rapidamente, abandonando o lugar. Enquanto isso, internamente, se perguntava por que raios a antiga colega de classe estava ali. Chegando ao elevador, a gerente já o esperava, prevendo toda a situação. Ela suspirou aliviada. Pelo visto, tinha conseguido chegar a tempo. A gerente pediu desculpas, pois não costuma gravar nomes facilmente. Perguntou como ele conhecia a So-Ae, se sabia o nome da garota, porque não estava respondendo nada. Será que eles tinham algo no passado? Nosso protagonista, porém, respondeu que a garota era só uma caloura da sua antiga escola. A gerente suspirou aliviada. Pelo menos não eram namorados. A garota tinha chamado a atenção deles logo de cara. Até a equipe queria saber de onde ela tinha surgido. Enquanto isso, o protagonista sabia que ela tinha assinado com uma agência, mas nunca imaginou que fosse justamente a deles.
A colega talvez desconfiasse de sua identidade. Depois que o escândalo de bullying explodiu, a história tinha se espalhado por toda a escola. Ele pergunta se por acaso a colega o reconheceria. O que fariam então? A gerente pergunta se ele estava ficando louco. Por que diabos ela o reconheceria? Ela diz que mesmo que alguém o reconhecesse, com aquele rosto novo, nunca imaginariam que aquela gostosona era o Sang-yeon. Era sério isso? Não tinha como ninguém descobrir. Era para ele ficar calmo. Então ele se dá conta de que seria mesmo impossível, já que tinha trocado de gênero e tudo mais. A gerente fala que, se ele continuar agindo daquela forma, todos vão achar que ele é apenas uma pessoa estranha e nada além disso. Era para ele lembrar que precisava fingir ser uma garota normal. Enfim, eles iriam começar agora. Já era hora de voltar ao normal. Ele pede para ela esperar um pouco. Na verdade, diz que vai continuar daquele jeito por hoje. A cena muda. Ele pensa que precisa se acostumar antes das aulas começarem, pois não sabia nada sobre aquele novo corpo. Ele estava surtando tanto mais cedo que nem tinha percebido, mas agora, olhando ao redor, tinha uma nova perspectiva. O mundo parecia um pouco diferente. E também, ele se sentia um pouco pesado, principalmente porque suas costas ficavam se curvando sozinhas, por causa do peso dos 2 balões de água que carregava. Quanto mais pensava que estava no corpo de uma garota, mais impossível ficava não pensar nisso. Um homem seguia logo atrás e chamou sua atenção. Ele perguntou ao protagonista se ele, por acaso, era uma celebridade ou algo do tipo. Mas nosso protinha encara sem entender o que ele queria, até que o rapaz pede para lhe passar o número de telefone. O protagonista o ignora e sai correndo. A primeira coisa que fez quando chegou em casa foi procurar roupas novas e tênis que servissem. Então decidiu procurar algo online e comprar de alguém que estivesse vendendo. Ao ir até o vendedor, ele se deparou com uma jovem carregando sacolas. A moça se assustou ao ver nosso protagonista. A jovem entregou os pacotes, enquanto ele torcia para que aquilo servisse nele. Ele confirmou o valor. Se 200 dinheiros era o combinado. A jovem disse que 150 estava ótimo. De volta ao apartamento, refletiu internamente sobre o privilégio da beleza. Aquilo era como nascer de novo, em outra vida. Mesmo quando era homem e ia à loja de conveniência, era tratado friamente. Mas em sua versão feminina, o tratamento era completamente diferente. Nosso protagonista decide se olhar no espelho. Concluiu que realmente aquele rosto era bonito. De qualquer forma, precisava tomar banho, então aproveitaria para dar uma boa olhada no próprio corpo. Afinal, qual o problema, já que era o seu próprio corpinho? Analisando cada parte de si, se espantou com tamanha beleza. Tinha virado uma garota de respeito, acabou se encarando no espelho por mais de 10 minutos. No dia seguinte, ao acordar, se assustou porque sentiu falta de algo em seu corpo. Mas, ao lembrar dos fatos, concluiu que não havia mais nada para procurar, dada a sua nova posição feminina. De qualquer forma, não iria se acostumar da noite para o dia. Hoje era o grande dia. De volta à empresa, a gerente, ao telefone, fala com uma funcionária e manda ela não se assustar com a nova contratada, mesmo que ela pareça estranha. A funcionária concorda e segue para a sala de treinamento. A moça espera o protagonista, enquanto ele se admirava no espelho, ainda fascinado com sua beleza, até que a funcionária se apresenta pegando-o desprevenido. Ela fala que é a líder de equipe da divisão de novos talentos e pergunta se a diretoria tinha passado todas as informações para ele. Ela achava o protagonista um pouco marrento, mas tinha um rosto bonito apesar disso. A líder diz para ele pular as apresentações e ir direto para as aulas. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Ambos entram na sala, onde várias outras garotas esperavam pela nova colega. No caso, o protagonista. Uma delas comenta com a colega que havia chegado a nova daquela época do mês. Qual época? Pergunta a outra. Ela explica que a colega era nova e não iria saber, mas basicamente era quando eles trocavam de treinadores que foram mal na avaliação mensal da empresa. A amiga pergunta se, por acaso, era aquela que ela tinha visto outro dia na entrada. A bonitona, no caso, o prota. Outra colega pergunta a So-ai se a nova garota sabia o nome dela, se por acaso a conhecia. A So-ai diz que não a conhecia. A líder chama a atenção de todas, mandando que prestem atenção.
Aquela era a nova integrante que acabara de entrar na equipe. Nosso protagonista encara sua antiga colega, que estava entre elas, enquanto internamente tenta manter a calma. Ninguém nunca suspeitaria de sua verdadeira identidade. Era só fazer o que a gerente recomendou. Novo corpo, nova identidade. Essa era a sua nova história. Bastava manter isso em mente e não esquecer seu novo nome. O nome que lhe foi dado pela presidente. O nome de sua filha. E, por fim, não deveria inventar nada pessoal. Só precisava ser natural e discreto. Bastava manter isso em mente quando estivesse diante das pessoas. Em particular, poderiam dispensar essas coisas. O protagonista dá um passo à frente e se apresenta como Yo-Il Han, dizendo que é um prazer conhecer todas elas. As garotas encaram a nova colega. Uma delas comenta que essa integrante era a mais bonita de todas as novatas que já viram. A outra diz que talvez sim, pensando que ela talvez fosse a aposta visual do novo grupo de estreia, pois dava para ver que o protagonista tinha entrado apenas pela aparência. A líder diz que, já que as apresentações haviam acabado, eles começariam vendo o que o protagonista sabia fazer. Que tal? Assim ele poderia escolher o que quisesse, cantar, dançar, o que fosse mais confortável. Era só para quebrar o gelo. O protagonista decide que vai dançar. Ele pensa que aquela líder já estava colocando pressão demais nele. Ela queria expor o nível dele no primeiro dia, assim do nada? Se errasse, iria passar vergonha. Nosso protagonista, porém, sorri, confiante em suas habilidades. Isso não seria um problema. Dançar era a sua praia. Em sua antiga escola, ele era o coreógrafo do grupo de dança. Na academia, sempre foi um dos melhores, mesmo nunca tendo passado numa audição. Esta era a chance perfeita de provar seu valor, de mostrar que, mesmo que sua aparência tenha mudado, por dentro, ele ainda é o mesmo. Então começa a fazer algumas coreografias, enquanto as alunas observam sua boa postura. Mas algo acontece. Ele começa a sentir algo estranho. Seu corpo não era mais o mesmo, e, portanto, tropeça e cai de cara no chão diante de todos. As alunas seguram o riso enquanto ele se levanta, confuso, sem entender por que diabos aquilo tinha acontecido. Agora ele estava em frente a todas as alunas. Algumas riam da sua performance desastrosa e patética, até que a líder o levanta e diz que estava tudo bem, perguntando se ele havia se machucado. Aquilo, por acaso, foi uma pegadinha? Talvez ela quisesse fazer graça ou algo do tipo? A moçada olha confusa, até que a líder intervém e diz que era para elas irem para o treino e darem o melhor delas hoje. O grupo se dispersa, e quando o instrutor chegasse, elas iriam se reunir para a coreografia em grupo. Lá estava nosso protagonista se alongando e se perguntando que diabos tinha acontecido com ele para dar aquele vacilo. Seu corpo devia estar tenso porque era o primeiro dia. Não havia nada de errado com ele. Alguém se aproximou dele e perguntou se ele, por acaso, era a nova aluna. A mulher se apresenta como a nova coreógrafa do grupo, enquanto o protagonista diz que é um prazer conhecê-la. A treinadora olha a ficha dele, nota que ele treina há algum tempo e pergunta se ele poderia mostrar um pouco do que sabe. Ele concorda e se prepara para dançar, mas sua coreografia parecia um pouco dura. A coreógrafa olha com descrença, olha de novo para a ficha do protagonista e vê que ele havia colocado que sabia dançar e dar mortal para trás em habilidades especiais. Será que foi um erro de escrita ou algo assim? A moça chama pelo Ho-jun e pede para ele passar alguns exercícios de isolamento ao protagonista. Enquanto isso, nosso guri se pergunta se eles iriam realmente começar do básico outra vez. Um tempo depois de todos aqueles exercícios, eles decidem fazer uma pausa de 1 minuto. Nosso protagonista, porém, estava ofegante e sem fôlego algum. Mal haviam se passado 10 minutos. Ho-jun diz que ele precisa melhorar sua resistência. Agora ele havia percebido o porquê de tudo aquilo. Era bem óbvio. Desde o início, seu corpo havia mudado. Algo estava estranho. Uma colega observava o nosso menino, que se recuperava do cansaço. A cena volta para a gerente, que perguntou a ele como tinha sido o treino da manhã. Ele diz que queria falar algo para ela. Depois de contar todo o acontecido, a gerente responde que pensou em 2 razões para tudo aquilo ter acontecido com ele. Ela conclui que, basicamente, ele ainda não havia se acostumado a controlar o novo corpo. A outra possibilidade era que talvez seu eu da vida passada se movesse como um robô defeituoso, tipo,
O hardware dele podia estar meio enferrujado. Basicamente, ela estava dizendo que ele estava ferrado? Ele fica em choque com a sua dura realidade. De qualquer forma, era só o primeiro dia. Então ele ainda teria tempo para resolver isso, afirmou ela. A gerente manda ele ir para a sua próxima tarefa do dia, já que hoje seria sua aula de canto da tarde. Seria perfeito para ele testar um pouco do seu canto. Ele diz que tudo bem e deixa a sala, enquanto a gerente dá adeus sorridente, mas por dentro estava em desespero. Lembrando do passado e da conversa que teve com o presidente sobre o novo experimento com a magia de troca de gênero, caso falhasse, poderiam simplesmente dispensar ele. Afinal de contas, era um experimento. Mas o protagonista não era apenas um rostinho bonito e sem talento. Eles já sabiam da sua situação e do quanto ele tinha a oferecer. Então não havia com o que se preocupar. Mas de volta ao presente, ela torce para que ele não seja expulso tão rápido. Pelo menos, assim ela espera. O protagonista sentava à mesa do refeitório para fazer uma pausa para o lanche. Ele ainda estava um pouco pensativo. Dançar era basicamente a única coisa em que ele era realmente bom. Mas parecia que toda a experiência acumulada durante a vida inteira tinha simplesmente sumido. Ele ficou tão empolgado ontem que esqueceu de checar a única coisa que realmente importava. E esse foi o resultado. Por um momento, ele fica em silêncio enquanto observa as garotas ao redor, que se reuniam e conversavam casualmente. Agora, na sala de música, a instrutora perguntou se ele não estava se sentindo bem. Aquela era a instrutora Dabin OK. Ele estava ferrado. A Dabin falou que ele parecia um pouco desafinado e que deveriam tentar outra vez. Após terminar, concluiu que ao menos os seus vocais não foram um desastre total, ao contrário da dança. Mas não deveria se iludir ainda. As grandes agências não eram brincadeira. Todo mundo era bom. Até hoje de manhã, ele sequer tinha visto uma única pessoa errando. Ao contrário dele, que era o único passando sufoco. Ao entardecer, ele se dirigiu para a sala dos funcionários. A mulher explicou que se ele queria reservar uma sala para si, aquele era o lugar correto. Enquanto assinava alguns papéis, a secretária perguntou se ele iria ficar até tarde. E como era o seu primeiro dia, se tinha certeza de que não estava cansado. Nosso protagonista, porém, disse que ela não precisava se preocupar, pois ele estava bem. Rumo à sala que havia reservado, refletia internamente que queria consertar aquilo e que era melhor correr atrás o quanto antes. Depois de passar o dia inteiro fazendo exercícios básicos, seu corpo já estava começando a melhorar um pouco. Ao abrir a porta, ele se depara com uma colega que ainda praticava sozinha sua dança. A jovem cumprimentou nosso protagonista e, ao iniciar uma conversa, perguntou se eles tinham a mesma idade, 20 anos, e se apresentou como Surgeon Jong. O protagonista disse que poderiam dispensar a formalidade e conversar informalmente. Ele elogiou o nome dela, achando-o bonito. Ele perguntou se ela ainda estava em seu período de testes, e a Surgeon confirmou. Os participantes geralmente passam por uma semana de avaliação antes de assinarem o contrato. A Surgeon perguntou como tinha sido o primeiro dia dele. Bem difícil, respondeu o protagonista. Todo mundo era bom demais. Após tentar alguns movimentos difíceis, ele concluiu que, além de não estar acostumado ao novo corpo, tinha outro problema. Sempre que tentava movimentos mais intensos, até os saltos mais simples faziam seu corpo doer pra caramba. Bastante cansado, ele disse que esperava que tudo aquilo fosse melhorar com o tempo, pois precisava muito disso. A Surgeon perguntou se ele achava que isso realmente iria acontecer. Para ser sincera, ela dava no máximo uma semana para ele. Com um tom sarcástico, ela perguntou se ele estava realmente pensando em ficar de verdade. Se fosse o caso, era melhor desistir, pois ela era trainee há 5 anos e já tinha visto um monte de gente igual a ele, as que entravam apenas pela aparência e depois caíam fora assim que percebiam o tamanho do problema. Ela já viu muitas com essa atitude de querer ser idol por parecer ser legal e nada mais. Imaginou que o protagonista fosse uma delas. Basicamente, a garota estava tentando puxar o tapete do protagonista para que ele desistisse da ideia de ser idol. E deixou claro que achava que pessoas como ele, com esse tipo de mentalidade,
eram um tremendo desrespeito com quem estava ralando de verdade ali. Se fosse enrolar por uma semana mesmo sabendo que iria desistir, então deveria fazer um favor para eles e sumir logo dali. Nosso protagonista olha desacreditado, porém ele grita com ela e diz que sabe que deve parecer ridículo, mas não veio ali brincar. E além do mais, não estava levando na zoeira, pois estava se esforçando de verdade. Pelo menos do seu jeito. A Surgeon olha para o protagonista por um momento, então se aproxima lentamente dele, pega-o pela gola da camisa e dá uma olhada nos seus belos respeitos. Ao notar a safadeza, ele recua envergonhado. Que diabos ela estava fazendo? A Surgeon o encara por um breve momento e diz que, pelo que ele falou, parecia estar levando tudo aquilo a sério, mas nem ao menos estava usando sutiã para dançar. Confuso, ele se perguntou que diabos era isso. A Surgeon sai em seguida, deixando nosso protagonista para trás. No dia seguinte, ele acorda às 5 da manhã, pronto para mais um dia estressante. Depois de fazer todo aquele ritual básico da manhã, ele decide ir correr para aquecer os músculos. Enquanto corre no parque, ele nota que aquele sutiã tinha servido pelo menos para alguma coisa, pois se preocupava se seria útil. Para voltar ao seu antigo físico de dançarino, ele vai ter que ralar muito mais que os outros. Então, precisa criar resistência para aguentar o tranco dos treinos. Uma corrida de 2 horas antes das aulas deve ser o suficiente. Agora, ofegante, repensou as 2 horas de corrida, já que só haviam se passado 10 minutos e ele já estava acabado. Provavelmente ele devia odiar muito se mexer em sua vida passada. Nesse ritmo, ele nunca vai conseguir voltar a ser o que era. Enquanto morria de exaustão, alguém se aproxima perguntando se ele estava bem. Em sua primeira semana como trainee, lhe disseram para focar no básico com o assistente de coreografia por enquanto. Agora treinava junto de uma nova trainee de 15 anos da Tailândia, que havia começado um pouco antes dele. Mesmo assim, ainda não tinha puxado papo com a garota. Talvez ela não falasse coreano, e a postura dela até que era boa, concluiu o protagonista enquanto encarava o espelho. O instrutor guiava seus movimentos, mas estava sendo bem frustrante e difícil para ele. Aquele novo corpo realmente não ajudava. O instrutor diz que havia chegado a hora do almoço e pediu que aproveitassem para comer e descansar. Em mente, ele se perguntou por que diabos parecia que estava aprendendo tudo de novo. Ele observa a nova garota por um breve momento, até que 2 amigas dela se aproximam e perguntam se já havia terminado, chamando-a para almoçar. A nova garota se levanta e, obviamente, elas não estavam se referindo ao protagonista, que foi deixado sozinho. Agora sozinho no refeitório, ele merendava solitário, mas logo terminou, pois ficava cheio rapidamente. Pelo menos esse era um dos lados bons de possuir esse novo corpo. Enquanto seguia rumo à saída, ele se depara com sua antiga colega de classe. Ambos se encararam sem dizer uma única palavra. Ele passou por elas sem cumprimentar. Enquanto as garotas o viam seguir em frente, se perguntavam se ela, no caso, o protagonista, estava as ignorando de propósito. Elas até tinham tentado falar com ele no primeiro dia. Isso tinha sido logo depois do show de talentos. O protagonista, ao perceber que sua ex-amiga se aproximava dele, desviou o olhar. A amiga pediu para que ele não fosse tão formal com elas. Lembrou que haviam se esbarrado quando ele chegou e que ela, no caso, o protagonista, tinha dito seu nome. Ele disse que sim, e a garota perguntou de onde ele a conhecia. Nosso protagonista então inventa uma desculpa e fala que a diretora tinha comentado sobre ela, dizendo que era muito bonita e tal, mas todas olharam desconfiadas e confusas. As amigas da ex-colega de classe comentaram que talvez ela preferisse ficar sozinha ou algo do tipo. Na realidade, o protagonista estava tentando evitar ao máximo o contato com ela. Ele até podia fingir que não a conhecia, mas só dela estar perto já o deixava bastante nervoso. Depois de tudo isso, suas aulas continuaram. Aulas de idiomas, de canto e de academia. E por último, depois da rotina diária,
Ele treinava sozinho até meia-noite. Em casa, analisava as gravações de suas apresentações e estudava vídeos de coreografias de grupos femininos. Às vezes enviava vídeos para o instrutor Ho-jun. Mesmo que ainda não recebesse muito feedback direto, não tinha escolha a não ser se virar sozinho. Ele sempre dançou bem e era confiante. Mas ultimamente, seu corpo não estava respondendo de acordo. No fim das contas, ele precisaria recomeçar e reconstruir tudo do zero. Já era hora de voltar às aulas. A secretária perguntou se ele havia feito sua análise do artigo. Era a vez dele apresentar. Ele se deu conta de que tinha aquela lição de casa, mas havia esquecido completamente. A secretária perguntou se ele não tinha feito. O protagonista se desculpou, enquanto ela disse que isso não pegaria bem para a primeira tarefa dele. O protagonista caminhava meio acabado, sabendo que esquecer a lição afetaria sua avaliação negativamente. Nesse ritmo, ele poderia ser expulso antes mesmo do período de teste acabar. Talvez treinar de manhã tivesse sido uma péssima ideia, mas se estivesse em seu corpo antigo não seria o caso. Ele mal conseguia manter os olhos abertos. Então decidiu jogar um pouco de água no rosto para despertar e criar resistência ao sono. Sem perceber, ele simplesmente entrou no banheiro masculino. Quando entrou no banheiro, os dois se encararam por um segundo constrangedor, até que o presidente quebrou o silêncio, avisando com toda a naturalidade de que aquele era o banheiro masculino. O protagonista saiu correndo, tropeçando nas próprias desculpas. Já do lado de fora, os dois conversavam. O presidente comentou que ele tinha tido sorte. Poderia ter encontrado qualquer outra pessoa ali dentro, e a situação seria bem pior. Depois, com um sorriso leve, perguntou se ele já não deveria estar acostumado com tudo aquilo. Afinal, ainda estava confundindo os banheiros. O presidente sorriu mais uma vez e comentou que, pensando bem, o período de teste dele já estava quase acabando. Internamente, o protagonista só conseguia pensar que, daquele jeito, não o contratariam nunca. O presidente estreitou os olhos ao notar algo. Ele comentou que o garoto estava com olheiras profundas e perguntou como ele estava se virando com o pessoal. Tinha feito algum amigo novo? O silêncio do protagonista foi a resposta. Gel concluiu, quase com pena. Talvez ele fosse do tipo solitário mesmo. O protagonista, por sua vez, pensava que se enturmar com um grupo de meninas não era exatamente fácil. Não era esse o trabalho da diretora Han, porque ela não ensinava como garotas viravam amigas. Mas aquele nem era o problema imediato. Pouco tempo depois, no feminino, enquanto fazia o possível para manter a dignidade, ponderava sobre sua vida desastrosa. A próxima aula era de atuação e, sinceramente, ele só queria desmaiar de sono ali mesmo. Foi então que ouviu vozes se aproximando. Várias garotas entraram conversando alto. Você viu ela cochilando mais cedo? E ela nem fez a tarefa! Absurdo! Igual a Suryeon disse, ela não vai durar muito. Elas falavam de ela, que, ironicamente, era ele mesmo naquele corpo feminino. Dabsong acrescentou que tinha tentado conversar outro dia, mas a garota a ignorou completamente. A amiga de Rosa perguntou por quê. Dabi explicou que só estava curiosa, fez algumas perguntas, mas a nova garota estava no mundo da lua e simplesmente saiu andando. Que grosseria é essa? Indignou-se a de Rosa. Provavelmente só entrou por causa da aparência. Deve achar que pode tratar os outros mal por isso. A de Rosa continuou dizendo que ela ainda tentou arrumar confusão com Suryeon. Outra garota reclamou que estava preocupada porque a presença da novata podia arruinar o clima do grupo. Min Ji-oh entrou na conversa rindo. Ela gostava de ver a novata dançar. Parecia um potro recém-nascido, toda desengonçada, e aquilo não combinava em nada com aquele rosto bonito. Sempre a fazia rir. Trancado na cabine, o protagonista só pensava. Elas não percebem que tem alguém aqui dentro? A conversa seguia sem piedade. A de cabelos castanhos disse que estava cansada de ver a cara da novata e que ela seria eliminada de qualquer jeito. Foi então que Min Ji-oh bateu o pé na porta da cabine. Normalmente é nessa hora que a pessoa sai chorando, né? A amiga mandou que a deixasse em paz. Mas antes que piorasse, alguém saiu de uma das cabines e pegou todas de surpresa. Não era o protagonista, era Hyo-jong. As meninas se acalmaram e comentaram que ela realmente tinha ouvido tudo. Mas Yuri
Uma das garotas deu de ombros. E daí? Nem estávamos falando mal dela. Se vai ser eliminada mesmo, melhor que entenda a indireta e saia por conta própria. Foram embora rindo. O protagonista permaneceu ali por um instante, mudo, digerindo tudo. Depois, seguiu para a sala de treino. Enquanto treinava, a frase de Yuri martelava na cabeça dele. Ela podia entender a indireta e sair por conta própria, mas desistir por causa daquelas fofocas baratas? Nunca. Treinou até ficar de joelhos, ofegante. Seu corpo feminino simplesmente não acompanhava o ritmo que ele tinha antes. Pior, ele nem sabia se estava melhorando. Não existia milagre que o fizesse recuperar tudo da noite para o dia. Então lembrou-se. O CEO viu potencial nele. Foi por isso que o deixou entrar usando aquela droga estranha desde o começo. Mas aquela força, aquele corpo, nunca foram realmente dele. Foi tudo graças à diretora Han. Se a empresa o dispensasse, perderia o corpo também e voltaria a ser apenas Sang-yeon, vagando por audições onde nunca passaria. Aquilo fervia seu sangue. Cerrava os dentes de frustração. Virou-se ao perceber alguém se aproximando. Era Hyo-jong. Ela pediu desculpas. O estúdio iria fechar mais cedo. Ela comentou que tinha visto as luzes acesas, mas rendido, disse que sairia. Ao tentar ir embora, Hyo-jong o chamou novamente. Tocou seu ombro preocupada, já que ele não parecia nada bem. Ele virou-se para responder e o nariz simplesmente começou a sangrar. Logo em seguida, desabou no chão, desmaiado. Quando abriu os olhos, a gerente estava diante dele, dentro do carro. Ela explicou que ele havia desmaiado na frente do estúdio com sangramento no nariz. Hyo-jong ficou ao lado dele o tempo todo até parar. Ainda bem que ela estava fazendo hora extra. A gerente fez sermão. Era cedo demais para se sobrecarregar daquele jeito. E sugeriu algo. Ele estava ficando direto na forma feminina. Talvez fosse hora de voltar temporariamente ao corpo original, só para descansar. Ele respondeu que só queria ir para casa dormir. Ela suspirou, incrédula. Era impressionante como ele não se preocupava em acabar com o próprio corpo antes mesmo de aprender a usá-lo direito. Então decidiu, ele iria faltar ao treino da manhã. O protagonista se desesperou. Se faltasse e fosse eliminado antes do fim do período de teste, além disso, nem sabia se aguentaria mais um dia. O canto e a dança estavam longe do que eram. Quem contrataria alguém tão perdido e desajeitado? A gerente então explicou com calma. Por isso não oferecem contratos imediato aos trainees. Eles são jovens e costumam romantizar a indústria. As primeiras semanas são puxadas, cheias de fundamentos chatos. Depois de uma semana, muitos começam a questionar se querem mesmo seguir aquele caminho. Mas ele era diferente, tinha determinação. Seu corpo era diferente também. Suas habilidades mudaram. E foi então que ela disse. Eles queriam oferecer um contrato. Contanto que ele não desistisse, seria uma jornada difícil, mas possível. O protagonista ficou sem palavras. Achava que já tinha sido expulso. A gerente explicou. Ele estava obcecado em recuperar as habilidades antigas e ninguém tinha explicado direito como funcionava. O CEO não era tão exigente quanto ela imaginava. No fim, aquilo era apenas um período de graça estendido, e ela recomendou que ele usasse seu corpo antigo de vez em quando para se reenergizar. O protagonista, mais calmo, perguntou: "Vamos voltar para o hotel?" Mas não. Ela respondeu que iriam para a casa dela. Ele demorou um instante para entender. Quando realizou, quase entrou em pânico. Ela completou dizendo que não dava para ficar entrando em hotel toda vez que ele trocava de corpo. Dinheiro não brotava em árvore. A casa dela ficava a 5 minutos dali e tinha uma banheira de verdade. Ele quase se recusou, desesperado. Estava tudo bem, ele podia ir para casa, mas era tarde demais. Ela tinha algo que precisava verificar. Ele pensou que devia ter dito que queria ir para casa desde o começo. Mais uma tentativa. Já está tarde. Não quero atrapalhar sua família. Mas ela simplesmente respondeu que morava sozinha. Diante da porta da casa dela, o protagonista quase surtou. Enquanto a gerente dizia "entre", ele se perguntava como, na linha do tempo da vida dele, aquilo era a realidade agora. A gerente observou Sang-yeon com estranhamento. "Por que você tá todo esquisito? É só o banheiro." Ele não soube como responder. Ficou parado, tentando organizar os próprios pensamentos. Certo, essa é a mesma pessoa que me levou para um hotel do nada da primeira vez. A essa altura,
Começo a me perguntar se ela não faz isso de propósito. Sem saber o que dizer, pediu licença. Ao abrir a porta, acabou se chocando com o que viu e desviou o olhar imediatamente. "Quer um café enquanto a banheira enche?" perguntou a gerente, completamente alheia ao embaraço dele. Ele pensava que ela realmente não parecia se importar com o fato de ele estar ali, dividindo o mesmo espaço. Ficar perto dela só deixava tudo mais desconfortável. Minhas roupas ficaram manchadas de sangue. Posso lavar a mão no banheiro?" perguntou, sem jeito. "Claro, o banheiro é ali. Você trouxe a bomba de banho, né?" Ele confirmou e agradeceu antes de entrar. Enquanto isso, a gerente começou a tirar as meias calças, pensando alto consigo mesma. "Ainda tenho que dirigir mais tarde. Vou só tirar as meias. Elas são muito desconfortáveis. Esqueci de recolher a roupa do varal." Pensando bem, será que ele tem roupas extras? Tem usado a mesma coisa a semana inteira. Algum tempo depois, Sang-yeon saiu do banheiro, agora em seu corpo masculino, sem efeitos colaterais estranhos, e meus sentidos tão afiados de novo. Nada supera o meu próprio corpo. A gerente levou um susto ao vê-lo. "O que foi?" ele perguntou. "Achei que algum cara aleatório tivesse aparecido do nada. Esqueci que você realmente é assim." O olhar dela foi parar no varal, onde estava o sutiã dela. Instantaneamente, ela foi retirá-lo. Ele se perguntou se aquilo então a incomodava. E eu queria te perguntar uma coisa antes", disse ela pegando o item. "Qual é a desse agasalho cinza feio? Eu não te dei um agasalho da empresa? Tá em casa. Peguei esse oversized de propósito, caso eu mudasse de corpo do nada." Respondeu, evitando comentar que seus dois corpos não tinham o mesmo tamanho. Ela assentiu, concluindo por conta própria que o motivo devia ser as roupas ficarem apertadas no corpo feminino dele. Então ofereceu o café que tinha preparado. Depois de beber um pouco, ele perguntou: "E o que você queria verificar? Como o seu corpo está se sentindo?" explicou ela. "Eu estava curiosa para ver se trocar de um corpo sobrecarregado aliviaria o cansaço." "Não, ainda estou dolorido e cansado." Pensei que alternar durante o descanso ajudaria na recuperação. Acho que o estado físico acaba se mantendo, né?" murmurou ela, claramente culpada. "Me sinto meio mal agora. Eu nem entendo totalmente como essas drogas de vidas passadas funcionam. Devia ter sido mais cuidadosa em vez de só pensar, vai dar certo. Não considerei o quão difícil seria se adaptar a um corpo novo." Ela o olhou com sinceridade. "Mas acho que eu não tinha percebido o quanto isso realmente significa para você, Sang-yeon. Não sei se é admirável ou imprudente. De qualquer forma, vou assumir total responsabilidade e te ajudar, seja ajustando as coisas ou elaborando um plano." Ele a encarou por um instante antes de beber o café inteiro de uma vez só. "Se fosse meu corpo normal, isso nem seria um problema. Só que eu não me dosei direito dessa vez. Eu não teria vindo aqui sem esperar esse nível de dedicação." Ela pensou, internamente, que Sang-yeon era surpreendentemente durão. "Vai acordar às 5 da manhã para correr de novo?" perguntou. "É o único horário que consigo encaixar." "Você sempre fez isso?" Ele assentiu e pela primeira vez tocou com calma em seu passado. "Eu larguei a escola e saí de casa. Não tinha como ser idol morando com a minha família. Mas aí começaram a construir um prédio do lado. Eu ia para aula à tarde, trabalhava à noite. Quando tentava dormir de manhã, acordava com o barulho da construção. Parecia que o mundo inteiro estava conspirando contra mim. Então, ela incentivou. Então comecei a correr. Todas as manhãs, até a construção acabar. Basicamente, usei o barulho como despertador. Desde então, acordar cedo é fácil." A gerente o observou com atenção. "Acho que estou começando a te entender. Quando as coisas dão errado, sua reação é se forçar ainda mais, né?" "O quê?" ele respondeu, sem saber o que pensar. Antes de se despedirem, ela acrescentou: "Amanhã passe na minha casa. A gente precisa trocar de corpo antes de assinar o contrato." Ele concordou e disse boa noite. De volta em casa, Sang-yeon estava exausto e faminto. Talvez porque mal comia enquanto estava no corpo de uma garota. Estômago menor, talvez. Mas não tem comida nenhuma. Ao abrir a geladeira, encontrou várias marmitas. Pelo visto, a vovó deixou um monte de acompanhamentos quando voltou da viagem. Mais tarde, ouviu a avó conversando ao telefone sobre a diretora Han. Ela explicava que a mãe da gerente era cliente fixa da farmácia da família e que Sang-yeon já a conhecera quando criança, embora ele não se lembrasse. "Às vezes parecia ver uma deusa brilhando atrás do meu neto",
dizia a avó rindo. A mãe de Han tinha levado isso ao pé da letra e surgido com ervas antigas, processadas para facilitar o uso. Queria testar tudo nele. Sang-yeon não sabia que tipo de conversa absurda era aquela. Já que essa oportunidade apareceu para você, não desperdice, aconselhou a avó. Pode ser fora do comum, mas não era isso que você queria? Ele sempre acreditou que a avó tinha se decepcionado com ele após o incidente, que talvez tivesse desistido do neto fracassado. Mas pela primeira vez, começou a duvidar disso. No carro, aquela mesma gerente passava de frente a um condomínio e o reconheceu. Esse é o prédio que Sang-yeon comentou? Ela sorriu discretamente. Enquanto isso, em casa, ele agradecia mentalmente à avó. Podia apostar que daria o seu melhor. No dia seguinte, já de volta à empresa, Sang-yeon estava novamente em sua forma feminina. Ouvi dizer que você vai assinar o contrato hoje, cumprimentou o treinador. Ela acenou. Perfeito. Chegou bem na hora. A partir de hoje, você acabou com o básico. Ele explicou que conversara com Jarin na noite anterior. A instrutora havia comentado que tinha algo muito diferente. No começo, parecia copiar passos da internet, mas nos últimos dias passara a focar na precisão. A base ainda era fraca, mas seus movimentos naturais eram incomuns para uma iniciante. Como se soubesse tudo na teoria, mas ainda não conseguisse dar vida aos passos. O treinador completou. Na verdade, ela me manda vídeos todos os dias. Ela percebe os próprios erros, então quase não faço nada. Acho que ela se sente travada porque o corpo não responde como quer, mas está começando a entender. Logo no estúdio, de volta ao presente, o treinador reforçou. Você aprende rápido. Quando estiver em forma, vai entrar de cabeça no treino de verdade. E não espere para enviar os vídeos de madrugada. Manda logo depois de gravar que eu te dou um feedback decente. Agradeceu com uma reverência profunda. Uma das trainees, observando de longe, mordia a própria inveja. Ainda estava presa no básico há 3 semanas. A instrutora chamou todas. Certo, pessoal, juntem-se. Vou mostrar a coreografia nova. Ela olhou para o Protinha. Você vai participar do treino em grupo a partir de agora. Vamos ver. Onde devemos te colocar? Uma colega ao lado cochichou. Pensei que você tivesse desistido já que não veio de manhã, mas acho que não. Você é algo, hein? Mas tá pronta para treinar com a gente? Se cair de cara de novo como no primeiro dia, vai acabar segurando todo mundo. Ser expulsa logo depois de virar trainee pode ser. Antes que a frase terminasse, o prota a encarou firme. De jeito nenhum vou deixar isso acontecer.